Ya estamos aquí nuevamente con un estudo bíblico y hoy vamos a comenzar con un poco de gramática. Vamos a rever, só para lembrarmos do alfabeto. Ya sé que ya estudamos esto, que ya debe estar bien dominado, mas eso para que a memória não falhe, ¿no? E nos ajuda muito para a leitura da Bíblia, no Novo Testamento. Bom, no Antigo também, se queremos ver através da Septuaginta. Mas muito bem. Então, este é o alfabeto. Vou ver de forma rápida, também para não demorarmos muitas aulas nisto, porque isso já tem sido dado antes, e é para só para relembrar. Então, esta parte do alfabeto tem as maiúsculas do lado direito e às vezes do lado esquerdo tem as minúsculas. Quem tiver ainda as folhas, aquele PDF que eu tinha enviado com o primeiro nível de gramática, lembrará que nas primeiras páginas estão as minúsculas. Olha, eu vou mostrar aqui rápido. Estas, ó, as minúsculas todas. E para escrever no, a mão e do lado esquerdo no computador, né? A letra de computador. Muito bem. Esclarecido isto, vamos começar. Então, aqui nestas folhas não está o alfabeto em ordem de alfa a ômega. Estão primeiro as vogais e depois as consoantes. Ou seja, para que ninguém fique assim atrapalhado nem confuso. Não, não. Aqui estão primeiro as vogais e depois as consoantes. A primeira vogal é o alfa, que nós vemos aqui, minúsculo. Aqui este parece um peixe, né? Vou tentar fazer eu aqui com lápis. Aí está. Bom, no rato fica meio estranho, né? Mas nas suas folhas, em papel, deve ficar bonito. Deveria ficar bonito. Você começa por cima assim e faz assim. Olha, assim. Mais ou menos assim é algo. Como nós vemos aqui. Este é o minúsculo. O maiúsculo parece mais com o A do nosso alfabeto latino. Alfa, não é? Como nós vemos aqui do lado direito. Este é o alfa. Depois, epsilon, que é o som do E, do nosso E. O epsilon minúsculo é este daqui, que é mais como um 3, parece um 3. Assim. E o maiúsculo está aqui do lado direito, que é mais como o E maiúsculo. Pronto. Depois, eta, ou eta. Por que falo eta? Porque o eta é como se fosse dois epsilon, mas não é intensidade de som, não. É duração, como se fosse música. Como se escrevesses dois epsilon juntos. Né? Por isso é eta. Maiúsculo parece o H, que é este daqui. Minúsculo é este daqui. Parece como se fosse um N, só que com a patinha que vai embaixo, mais comprida uma que outra. Vou mostrar. Em manuscrito fica assim. Uhum. Vem? Tem que ir embaixo da linha, quando é minúsculo. Quando é maiúsculo não tem problema, é tudo em cima da linha. Este pode ser feito assim, ou há quem faz aqui mais como forma artística, aqui estas linhas, não é? Também pode ser feito isto no epsilon, aqui em cima, e no alfa. É algo mais artístico, porque é como nosso alfabeto. Tem muitos estilos de escrita, não é? Isso já depende de cada pessoa. Iota. Iota seria como nosso I. Maiúsculo é, nós já vemos aqui no lado direito, é assim. Ou pode ser só assim. Depende de cada pessoa, não?
Y minúsculo es diferente. Olha, nos vemos. Minúsculo é assim. E para quem tenha dúvida, não leva pontinho. Não é como o I latino, não. É assim só. Quando tem coisas por cima, são acentos, como pode ser o... Este, lembrem que o espírito, este daqui é o espírito, que pode ser suave ou áspero. Suave é o som I, áspero é Ri. Como se colocássemos no português dois R juntos. Ri. Tem que raspar, né? Suave não tem esse pronúncio. Áspero, sim. Suave é assim como eu mostrei, áspero é o contrário. Este é o áspero e este é o suave. Nunca se escrevemos dois juntos, eu fiz só para, como exemplo. Pronto. E, quem tenha dúvida, am, os acentos nas letras maiúsculas têm que ir do lado esquerdo, não em cima. Olha aqui assim. Como nós vemos aqui nas folhas, olha aqui. Esse é um exemplo. Vai do lado esquerdo, né? Se tivesse um acento, seria assim. Assim um acento, assim um espírito. Ou pode ser o espírito assim, ou assim. Uhum. Quando é minúsculo, fica por cima, como aqui em epsilon, olha, vejam. Ou aqui este ômicron, que tem um acento. Uhum. Muito bem, avancemos, para não tirar muito tempo do estudo bíblico. Isto só para refrescar a memória, relembrarmos quando toque ler, ter essa facilidade, lembre, rever isto em casa, treinar um bocadinho. Hoje eu vou tentar lembrar, deixar um versículo para treinar a leitura em casa depois, entre semana. Muito bem. Depois, outro que não é epsilon e não é iota, é y, esse daqui. Que muitas vezes em português chama-se isso de eh, epsilon, mas não é, é y. Aqui é. Maiúsculo é assim, minúsculo parece U, mas não é U, é Y. A Ima Paula conseguiria pronunciar melhor porque o I francês é aquele fechadinho. Quem tem dificuldade para ler isto, imaginem que é como se colocassem um I latino, um I do nosso alfabeto, e um U junto. Só que o U seria muito curto. Isso, U, U. ¿Para qué se mete o U colado do I? Para forçar a boca a fechar. U. Já quem fala francês conseguiria pronunciar isso muito mais fácil, né? Não precisa fazer isso. Muito bem. Então é assim. Este é o I. Aqui os acentos. Olha, aqui temos um exemplo bom. Tem um espírito suave e um tio em cima. Pode levar um tio, pode levar um acento grave, agudo, o espírito suave, o espírito forte. Isso é tudo que pode levar, né? E vamos lembrar muito. Pronto. Próximo, para avançar. Omicron. Omicron, que parece como nosso O. Omicron. Maiúsculo e minúsculo é igual que o nosso. A pronúncia também. Pronto. Aí está. Continuamos. Ômega. ¿Por qué faço assim? Até é estranho, mas os gregos falavam assim. É parecido com el eta. Por quê? O ômega são dois ômicrons juntos. Bom, imaginem que são dois ômicrons. É duração, não é? Ômega. Minúsculo é assim e maiúsculo é assim. Maiúsculo já é bem diferente, né? Assim. Eu às vezes não consigo fazer bem. Também eu estou fazendo no rato, é mais difícil fazer assim. No lápis é muito mais simples. Pronto. Aí está. Ômega, que é o ômega, finalmente. Os consoantes. Primeiro, primeiro consoante é beta, que é como no B, beta. Maiúsculo é assim, como nós já sabemos, maiúsculo é assim,
Minúsculo é diferente, porque começa daqui, vai embaixo da linha, vai para cima e termina aqui. Como nós vemos aqui, pronto. Isso é beta. Gama. Gama é como o G, gama, e o som, gama. Este já é diferente, não é? É como un L al contrario o algo así. Y minúsculo, Hermano ay, Iván, perdón, hermano sí, Iván, una pregunta. ¿Esta lección está en el cuadernillo de griego que nos diste? sim, é o que falei. Este é o mesmo documento de PDF que eu mandei para vocês no princípio de tudo. E Ah, estamos ok. desde a página 11 mais ou menos. Não, Ah, ok. não, Y página otra preguntita, 13 perdón, hijo, 13. Uhum. perdón. Entonces, en griego son más vocales que en español, porque es A, E, I, O, U. ¿En griego hay más? Sim, por isso é que estamos a ver. Oh, Isto já tínhamos estudado durante anos. Ven como es y- necesario rever. A Irma Rebeca ya tenía esquecido las vogais. Qué barbaridad. Eso. A Irma sí, Rebeca ya debería saber eso. No está bien. sí, porque Y entonces, son, ¿cuántas vocales son, hijo? ¿Cuántas vocales son? tienes de contar elas. Son uma, alfa, No, dos, epsilon, eta, iota, ypsilon, omicron y omega. Son sete. No deixa eu contar eu. Um, seis, dois, três, quatro, cinco, seis. Son sete. Sete vogais. siete. Está bem. Oh, Continuemos. ya, Então, perdón, perdón. beta, gama. Gama era assim, e depois o gama minúsculo não está aqui, mas está nas outras folhas no princípio, mas eu posso fazer para vocês. É assim, o gama minúsculo. Gama minúsculo, gama maiúsculo. Pronto. Próximo, delta. Delta é este triângulo, como o café delta, como delta do Nilo. Uhum. Por isso é delta do Nilo, porque é um triângulo. Ou o café delta, o símbolo é um triângulo, porque é o nome da letra, não? Delta. Minúsculo é diferente, nós vemos aqui, olha. Este está aqui, é mais ou menos assim. E maiúsculo é assim, pronto. Delta, que é o som do D, delta. Zeta, zeta. Maiúsculo é assim como o nosso, e minúsculo já é um pouco diferente. Assim. Minúsculo é assim. Eu fiz feio, está no rato, mas pronto, é mais ou menos assim. E tem que ir embaixo da linha, não é? Como eu mostrei aqui. É assim, mais ou menos. Pronto. E maiúsculo fica tudo em cima da linha. Maiúsculo até é mais fácil, né? Este, zeta, que já sofrimos muito com isso, lembrem dos outros cursos, zeta. Não é delta, não é, não é delta, como este daqui, não. Nem é T, não, não. Temos outra letra para esse som do T. Não, este é a mistura Z. É como quando os espanhóis falam o som do C, E, C, I. É como por a língua entre os dentes. É assim, Z, Z. Como sa, se, si, so, su, Z. Maiúsculo, minúsculo é assim, como aqui está, parece um ovo, né? Este. E maiúsculo é diferente. Fazes uma bola y métese un oso dentro. Olha, este mayúsculo, este minúsculo, Z. Uhum. Próximo, capa. Capa, pronto, em português não tem problema. Capa é o mesmo, maiúsculo e minúsculo, né? Podemos continuar. Capa é isso. Lambda. Lambda é, parece como maiúsculo parece um A sem o traço do meio, isso assim, né? Uma ponta. E minúsculo é como está aqui, minúsculo é assim,
minúsculo. Minúsculo, maiúsculo. Uhum. É o som do L, lambda. Mu, mu é como nosso M. Mayúsculo fica encima da linha. E minúsculo, como nós vemos aqui, tem que começar por baixo. Desculpem que eu estou aí rápido, mas é para não tirar tanto tempo do estudo bíblico e também porque, como eu já falei, o, isso já temos estudado em vários cursos já no passado. É mais relembrar que aprender do zero. É mais tipo treinar, né? Também nos versículos nós lemos isto já mais fluido, né? De maneira fluente. Agora já entrou o nosso irmão Daniel. E vamos continuar. Este é o new, no nosso é o som do N. New. Olha, maiúsculo é assim, fica em cima da linha. Uhum. Minúsculo parece um V. Ou quando é minúsculo manuscrito, parece como se fosse quase como um coração. Eu vou fazer para vocês. Estão a ver? É quase como um coração quando é minúsculo manuscrito. E quando é feito ao computador, parece um V. Y eso de treinar a cabeça, porque é importante lembrarmos, e vocês já sabem, mas estou a rever. No grego clássico não existe o som V, não existe. Para eles o som V era bárbaro. Só os bárbaros é que falavam V. Então, no grego só existe B, ou beta, de aqui em cima, o que nós vimos no princípio, isso, beta, B. Então, qualquer som que eles queriam fazer parecido ao V, eles escreviam B. E então, por que falo tanto isso? Porque nós vamos ver no manuscrito muitas vezes é isto que parece V, mas não é V, é new. Então é o som do N. E é treinar a cabeça. Eu estou a ver um V, mas não é um V, é um new, é um N. E é importante lembrar isso porque quando estamos a ler o manuscrito, de repente esquecemos desse detalhe. Próxima letra, oxi. Maiúsculo é assim, este é dos mais estranhos do alfabeto. E vou tentar fazer. É como se fosse um hexágono um cor- partido na metade e com uma linha no meio, não é? Algo assim. Ó. Graças a Deus não tem muitos nomes com psi, senão seria mais difícil, né? Ver isso no meio do pergaminho ficaria a mente assim meio atrapalhada, mas temos que lembrar que é o psi. E isto é uma maneira de escrever o psi. Agora, isto é outro estilo de letra. E eu estou aqui a insistir porque nós vemos isso no manuscrito, vou dar um zoom, e claro, vai nos fazer confusão. Três linhas ali. Então, o que é isso, né? Lembremos que eu, sim, só que é outro estilo de letra. É isso que eu escrevi, só que simplificado. E minúsculo. Minúsculo é assim, que parece um 3 com uma patinha embaixo. Só que quando eu escrevo minúsculo, às vezes é mais bonito fazer assim. As duas coisas são válidas, são estilos de letra. Oxi. E sí es como nome Alexander, Anaxágoras, esses nomes, sí, que son muy gregos, por cierto, muy Anaxágoras y cosas así, no, Alexandros, pronto. E, e até já é conhecido porque o som do P, só que até na matemática não aparecia na escola, o pi. Só que o maiúsculo é assim, é quase um quadrado, e o minúsculo é assim, como nós já conhecemos na matemática. Pronto. Sim. Próximo, para terminar isso da gramática de hoje.
y irmos luego para el estudio bíblico, que es la parte más importante. Ro, el ro, ellos son como do R, ro, y mayúsculo, es así. Y esto es también treinar otra vez la cabeza, porque tú ves esto no manuscrito en la Biblia y tú vas a pensar que es un P más. No, no, no. O son do P e o pi, este de aquí, pi. Si tú ves esto en la Biblia, es un ro, es un do R. Y ahí es treinar a cabeza. Mayúsculo es así, como estamos a ver aquí. Minúsculo es así. Entonces, ya en las dos formas, esto parece un P. Ro. Ah, minúsculo tem que levar aqui o ai, esqueci. Estava a falar disso agora. Bom, o som áspero, o suave, o aliento. Uhum. Aspiração suave ou áspera. Ah, não, não, desculpem. Está desta maneira, então é a aspiração áspera. Então é, lembrem isso. Por isso é ro. É como o R no português quando está no princípio da frase ou da palavra. Para o português é fácil. Ro. Sigma. Sigma, este sí, es como un M deitado, cuando es mayúsculo, ¿no? Así. Cuando es minúsculo, es este de aquí. Y, ajá. A quien faz más redondo, como está aquí. A quien faz más, mm, parece más como con pontas, ¿no? Estilos de letra. Ah, es importante hablar algo de sigma. Cuando es mayúsculo, solo tiene esta forma, esta de aquí. Cuando es minúsculo, cuando es sigma no principio da palavra ou no meio, é esta forma. Mas quando está no fim da palavra, é assim. É como um pouco parecido com o C de cedilha no português. É como um C que tem uma cauda para baixo. Isto é quando é um sigma minúsculo no fim da palavra e no restante da palavra é assim. Pronto, são duas formas. Aqui nós vemos, pronto. Sigma. O tal, finalmente, eu estava a falar isso antes, que o θ, que está aqui em cima, não é T, não é T, não é D, é Z, é um intermédio, Z. Uhum. E eu falei, por quê? Porque tem uma letra para o som do T, que é tal, que é esta daqui, tal. Maiúsculo é como nosso T, maiúsculo, minúsculo é como assim, minúsculo, maiúsculo. Pronto. Finalmente, o fi. O fi é como nosso F, fi. Mas quem fala, por exemplo, alemão, conseguiria pronunciar muito melhor, porque o fi, na verdade, eh, é fazer como o F, mas também os gregos faziam aspiração desde aqui ao mesmo tempo. Então era por cima e por baixo. Eu não consigo perfeitamente, mas era como fi, fi, uma coisa assim. Quem fala alemão pronunciaria isso muito fácil, porque no alemão não, eles fazem esse som de maneira natural. O fi. E o fi minúsculo é este, o fi maiúsculo é este. Eu vou mostrar tudo é porque quando eu faço embaixo da linha é porque o traço tem que ir mais prolongado, mas, por exemplo, o minúsculo tem que ir assim. Há quem faz mais uma bolinha assim, mas o manuscrito melhor é este. É fazer mais ou menos assim. Pronto, sim, esse é o fi. E o ki, ki, ki é como dois R's e um I no português. Ki, ki. Y no espanhol é como o som da J. Então é X. E parece como o X ou X em espanhol. Esto.
Pronto. I maiúsculo e minúsculo é assim. Tem que ir embaixo da linha quando é minúsculo. Como aqui, ó. Pronto. Sim. Próximo, próximo, porque já quase não temos tempo. Sim. Daqui vem a palavra psicologia. Sim. Que é uma curva assim, e vai aqui em maiúsculo é assim, e minúsculo é assim. Uhum. Maiúsculo, minúsculo. Minúsculo tem que acabar embaixo da linha. E pronto, esse é o alfabeto. Desculpe-me ir tão rápido, mas é um tema que já tínhamos estudado, está nas folhas. Eu vou enviar para o irmão Daniel com calma, e o irmão Daniel pode perguntar isso entre semana, eu posso ensinar para ele com calma, mas será só para relembrarmos. Já vamos para o intervalo, que falta um minuto. E voltamos mais ou menos 5, 10 minutos, estaremos aqui de volta e estudaremos agora sim a Bíblia, que é o que nos trouxe aqui, Apocalipse 6, né? Então nos vemos daqui a pouco. Até, até já. Hasta luego. Rapaz, estamos aqui novamente depois do intervalo. Na primeira parte desta sessão, revimos, estudamos o alfabeto, que já tinha sido aprendido em cursos passados, e agora sim vamos à parte mais importante desta sessão, que é o estudo bíblico. E na última aula chegamos a comentar até o Apocalipse número 6, capítulo 6, versículo 6. E agora vamos a partir do 7. Para entrar em contexto deste capítulo, aqui o Senhor Jesus começa a abrir os 7 selos do livro que estava na mão direita do Pai, né, no trono, né? E nos capítulos passados, João fez uma descrição muito detalhada do como era o trono celestial, como os 4 seres viventes, os 24 anciãos, e a multidão de anjos que louva a Deus. Agora vamos ver o, os próximos selos, porque são 7. É bom eu fazer aqui uma pequena pausa antes de começarmos a ler, porque alguém perguntou, era o irmão Paulino que perguntou na última semana, se tudo isto era cronológico. É uma boa pergunta. E agora nós vamos estudar os 7 selos, que é o que está agora. Depois vão vir 7 trombetas, trompetas. Depois disso, vão vir os 7 cálices, ou, ou taças, não é? Da ira de Deus. E então, de forma assim geral, os teólogos concordam em duas coisas. Uma, que os 7 selos, as 7 trompetas e os 7 cálices da ira de Deus acontecem ao mesmo tempo, mas é interessante, ou seja, são juízos e acontecimentos assim terríveis que acontecem ao mesmo tempo. Mas tenho uma segunda opinião, porque eu estou aqui a comentar as opiniões todas, porque eu não estou aqui a ensinar só uma opinião e a dizer que é a única, não. Tem algumas denominações que ensinam isto um pouco diferente. Ensinam que primeiro são os 7 selos e cronologicamente depois as 7 trombetas e depois os 7 cálices, eh, que este é o que ensinam algumas denominações. Mas, no geral, a maioria das denominações ensinam que todos estes acontecimentos 7, 7 e 7 é ao mesmo tempo, são em paralelo. Então,
Depende da denominação e se é ensinado uma coisa ou outra. Uhum. Muito bem. Então, continuamos. Depois de esclarecer esse ponto, já cada quem, segundo a denominação e a igreja que frequenta, vai, vai saber discernir segundo o que o pastor ensina, não é, na igreja local. Se isto é tudo paralelo ou se é todo cronológico. E a maioria dos teólogos comentam que é em paralelo os 7 selos, trombetas e cálices, porque João é conhecido tanto no Evangelho como aqui, no Apocalipse, por escrever não de forma cronológica, senão de forma temática. Ou seja, tem um, dois ou até 3 capítulos que até podem estar de forma cronológica. Mas os próximos não quer dizer que seja depois dos primeiros. Ou seja, não está em um ordem explícito, muitas vezes. E por isso é que tem muitas interpretações do Apocalipse. Isso eu comento e relembrarei isto nas outras aulas, porque vamos ter de ler com muito cuidado, fazer apontamentos para tentarmos estar centrados e não perdermos a informação. É difícil o Apocalipse. Muito bem, vamos avançar. E já sabemos qual é a dinâmica, cada um de nós vai ter um versículo, vamos fazer 2 rondas. Na primeira ronda é só para lermos e na segunda é fazer perguntas ou comentários sobre os versículos. O versículo 7 vai ser o irmão Daniel, o 8 a irmã Paula, o 9 a Elda, o 10 a irmã Rebeca, e se houver tempo eu vou ler o 11. Se não houver tempo também não há problema. Então, vamos começar. 7. Irmão Daniel? Hum, Talvez não está ouvindo. Também, então eu vou começar com o 7. Já depois distribuir. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal, que dizia, vem e vê. 8. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e que estava assentado sobre ele tinha por nome Morte. E o inferno o seguia, e foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada e com fome e com peste e com as feras da terra. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Irmã Rebeca? 10. Sim, sim. Ahí va, 10, 10. Es que está pequeñina la letra, Iván. Está chiquita. No leo. Ah, obrigada, obrigada. Eu acho que o texto está muito escuro. Geralmente tem mais luz, o texto. O papel está assim muito. Ó, está muito melhor. Melhorou muito. Estava assim muito escuro. Obrigada. Obrigada, obrigada, sí, obrigada. Ok. 10. Y clamaban con grande voz, diciendo, ¿hasta cuándo, oh verdadero y santo dominador, no julgas y vingas a nosso sangue dos que habitan sobre a terra? 11 pode ser o E irmão foram Daniel. dadas, Uhum. sim, e foram dadas a cada um compridas vestes brancas e tempo, compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos com eles, como eles foram. 12. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro
como saco de silicio y a lua tornou-se como sangue. Muito bem, vamos às perguntas e comentários. Versículo 7. Já vamos lá. Aqui, 7. Ah, O fui eu. versículo 7 foi o irmão Ivan que leu. É que normalmente não começo eu, mas está bem. E havendo aberto Sí, o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal. É o que íamos ficar atentos nos próximos selos, porque aqui ainda, no quarto selo, o quarto animal, mas não menciona qual dos quatro, dizia vem e vê. Muito bem. Então fiquemos atentos que acontece no quinto e no sexto selo. Agora, versículo 8. Aqui no versículo 8 estamos a ver mais um animal, não é? Que eu penso que é o. Porque nós já vimos que apareceu o branco, depois aparece o vermelho, o preto. Eu penso que este é o quarto cavalo, não é? E olhei e eis vi um cavalo amarelo. Este versículo aqui é um versículo assustador, não é? E que estava assentado sobre ele, e o que estava assentado sobre ele tinha por nome Morte. E o inferno seguia, e foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra com a espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Quer dizer, aqui este versículo, aquilo que eu estou a entender é, pronto, é um mal, não é? A morte, que tem autoridade, que vai ser dada autoridade, não é? Para eles. O inferno aqui mete vai ser uma coisa terrível, não é? Que vai acontecer na Terra, porque aqui diz: "E o inferno seguia e foi-lhe dado poder, o inimigo com poder, não é? Para matar a quarta parte da Terra. E vai ser com guerra, não é? Que eu aqui associo espada à guerra, vai haver grande fome, pronto, isso é uma coisa que se fala bastante, não é? No futuro próximo, provavelmente vai haver muita fome na Terra, porque também vai haver falta de água, como eles dizem, a partir do ano 2030. E pestes é muitas doenças que também se vê durante todas as épocas e com as feras da terra. Aqui as feras da terra não sei se é os animais que vão atacar os homens, mas pronto, temos aqui um cenário, não é, do que vai acontecer num futuro antes da chegada que é bastante desagradável. Uma quarta parte da Terra que vai morrer desta forma, vai ser muita quantidade de humanidade que se vai perder aqui na vinda deste cavalo amarelo. Sim, sim. E até quando disse o inferno seguia, eu ia falar disso, que se a quarta parte da humanidade vai morrer por causa deste, da morte, que vai ter Hum, esta autoridade dada por Deus, esta ordem, imaginemos essa quarta parte da humanidade, quantos vão ser salvos. Por isso é que o inferno seguia, ou seja, vão morrer e a maioria não vai ser salvo, ou seja, vai ter uma mortandade e uma hum, perda de almas. Imagino que como nunca houve, porque com tantos milhões e milhões de humanos, uhum, já esqueci o número de humanos que agora somos 9 bilhões, já esqueci até o número, mas quase 9, né? Oito e tantos. E imaginemos que ainda falta um tempo, que seja, teremos, não sei, 9 até 11, não sei, só Deus sabe quanto é que vamos atingir. E tantos milhões e milhões de humanos que vão ir logo para o inferno, e isso vai ser mesmo terrível, nunca houve uma mortandade tão grande. Sim, houve épocas quando pestes, como a bubônica, dos macacos, né? espanhola. Sim, mataram muitos, mas eh, em número de pessoas mortas, isto vai ultrapassar, porque agora somos muito mais humanos que antes, né? Uhum. Isto vai ser terrível. E quando diz com as feras da terra, eu vou abrir o manuscrito só para tirarmos a dúvida. É o versículo 8. Vou fazer isto rápido. Aqui está. Então,
o cavalo, amarelo, morte, para matar, fome, mortandade. Aqui está. As feras ou bestas. É a palavra therion. Eu já suspeitava que era esta palavra, mas eu queria confirmar. O therion. Vamos ver a etimologia de therion. Therion é um termo genérico utilizado para referir-se a um animal selvagem, uma besta, ou figuradamente uma natureza brutal. Ou seja, também pode ser um monstro ou alguém que tenha uma natureza muito brutal, mas no caso é mesmo animal selvagem. Ou seja, interessante, não é? Como Deus, bom, vai dar o poder a a morte, não é? Em cima do cavalo amarelo, para causar este tipo de violência nos animais selvagens e atacar aos homens. Ou seja, isto são os julgamentos de Deus, não é? Começa aqui, não é? Os sete selos, e vai ficar mais terrível conforme avancemos. Muito bem. Mas então é assim, porque nós temos a ideia os animais selvagens, não é? Como o leão e assim vivem na selva, não vivem, não coabitam com a humanidade. Então vai haver aqui provavelmente uma mistura dos animais vão estar no meio de nós, vão habitar, por exemplo, aqui na França não há leões à solta, não há animais selvagens, o que provavelmente nesta época vai acontecer. Devem ser tipo pragas também, por exemplo, temos os ratos, as Ah, formigas, os mosquitos, feras. as moscas, Mas todos os os animais, gafanhotos, os gafanhotos, sim, vai ser tudo. Esses não são feras. Uma fera eu associo a um animal de porte enorme. Isso são insetos. Fera, chamar fera a um gafanhoto é assim um bocado. ¿Qué es un Aqui, gafanhoto, Iván? ¿Qué es un Tadinho de gafanhoto? gafanhoto, a gente está uma pisada ali, ele morre logo. Agora uma fera não, uma fera é uma coisa feroz, como diz o nome. mas Eso. aqui a, a Imaelda comentou algo curioso, é que um gafanhoto não nos causa medo, mas como no Egito, não é? Pois, mas muitos. E, Sim, e é sem ser no verdade. Egito, eu vi outra vez num documentário que ya existen en algunos lugares del mundo así tempestades de gafanhotos, así que mutaron, Hum. realmente ya existen y a veces atacan los cultivos. Y ¿Qué es un gafanhoto, hijo? un gafanhoto lagosta, una Ah, langosta. langosta. Então En são grandes. sí, Sí, sí. grandes. Ah, Después sim, de, em grande después, quantidade, claro que metem em medo, não grande é? Sei lá. quantidade é assustador, sim, E sim. formigas, destrói tudo em grande número. Destrói. las baratas, los ratos. Sim. Até agora, e isso não é desta época, sino já foi desde o século anterior, na Austrália eles sofrem porque houve uma multiplicação brutal de ratos, porque na Austrália Ui. não existiam os ratos, chegaram pela colonização dos ingleses. Ah, Então, quando chegaram, como não tinham predadores, se multiplicaram e realmente no interior da Austrália, que é um continente, da Oceania, desculpem, que é o continente, sim, e já vi documentários, vídeos, onde o governo já tentou matar e não consegue. Tem praga de ratos, tem praga de camelos, tem praga De de, canguros. de cangurus também, Canguru. de coelhos também. Ou seja, eles realmente de sofrem coelhos. muito, sim, de coelhos. É uma Ui. coisa louca, louca mesmo. Sí, Porque sí. os camelos não eram da Oceania, foram importados da África, né? Importados. Ajá. De Da Arabia. África e Sim, da Ásia. Ajá. De Arabia. Os ratos Ujú. tampouco eram da Oceania, foram importados, não importados, se misturaram lá nos barcos dos colonizadores. E os coelhos, a mesma coisa, não eram de lá, só que os agricultores ingleses levaram os coelhos, e tudo isso
saiu do controle. Camelos, coelhos, ratos e cangurus até. Aham. Os cangurus sim eram de lá, né? Aqui também há a praga dos ratos em Paris e há o que eles chamam de pioneses, que é um bichinho que as pessoas geralmente trazem e aparece muito nas camas dos hotéis, que aquilo é horrível. Quando aparece assim nas camas, a gente tem que desinfetar logo tudo, temos de tirar tudo o que é roupa das camas e que se nós não dermos conta que esse bichinho está lá, geralmente aparece. Ele pode aparecer em qualquer parte, mas de uma maneira geral aparece nas camas. O cliente é todo picado e nós encontramos o sangue nos lençóis. É horrível. E é um bichinho tão pequenininho que é difícil, muito, muito difícil consegui-lo ver sem uma lupa. Pois. E Agora, é uma praga que existe aqui. agora imagine o que diz aqui este versículo, que entre a guerra, a fome, as doenças, também Deus vai mandar, bom, vai permitir que a morte envie que todos estes animais e pragas ataquem a humanidade e consigam matar, junto com as outras coisas, uma Hum. quarta parte da terra, não é? Ai, ai, Senhor, isto vai ser terrível, né? Então vamos para o Uma visão do futuro terrível, é verdade. pois. Agora vamos para o versículo 9, que é a Elda. Agora aqui diz que foi aberto mais um selo e eu já me estava a olhar e na parte de baixo do altar que as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus, ou seja, todos os mártires, os apóstolos, todos aqueles que estão agora a sofrer perseguição em alguns países, né? E pronto, graças a Deus, eles foram até o fim, por amor do nosso Senhor Jesus Cristo. E que agora, neste momento, diz que vão. eh, Bom, não diz o que vai acontecer com eles, na verdade, só diz que vai. Eles estavam ali e. Mas é algo bom de nós refletirmos, né? Que se o próprio Senhor Jesus Cristo, como já tínhamos dito, ele foi morto, nós também não podemos esperar estar sempre na boa, né? E se chegar o momento difícil, pensar que nós podemos ser poupados da morte. Pronto, é isso. Eu queria comentar, ou seja, e isto é para pensarmos que temos que estar preparados, porque ainda não acabaram de ser contados todos os que vão morrer por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que dão, não é? Que damos. Que quer dizer, podemos ser nós ainda, e temos que estar preparados, não é? Mas esta parte é também para consolo, por quê? E nós vamos ver no versículo 10. Eh, mas não vou falar do versículo 10 ainda, não. Sino que o apóstolo Paulo, lembremos que já tínhamos lido nas outras cartas, que ele fala, não é? Muitas vezes até o próprio Senhor Jesus amar o inimigo, orar por ele, amar mesmo o inimigo e não procurar a nossa vingança. E lá está escrito muitas vezes que a vingança é de Deus. E então finalmente vamos ver que todos aqueles que não se vingaram e renunciaram à vingança e que amaram o inimigo, aqui vai ser o momento em que realmente Deus vai fazer justiça. Então vamos para o versículo 10. 10, que dice, y clamaban con grande voz, diciendo, ¿hasta cuándo, oh verdadero y santo dominador, no juzgas y vengas a nosso sangue, dos que habitan sobre la tierra? Esto está en portugués. En español lo voy a leer para la gloria de Dios. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Aquí
voy a hacer referencia a, a otra parte de Apocalipsis. O sea, sé que está más adelante, pero sí la voy a leer en la Biblia en portugués. Es Apocalipsis 11:15. 11:15 y otros 3 versículos. Dice, o sétimo anjo tocou a trompeta e ouvi no céu grandes voces dizendo, o reino do mundo tornou de nosso Senhor, o de seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontraban sentados no seu trono diante de Deus, postrándose sobre o seu rostro e adoram a Deus, dizendo, gracias te damos, Señor Deus Todopoderoso, que es y que eras, porque asumiste o tu grande poder y pasaste a reinar. Na verdade, as naciones se enfureceram, chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temen a tu nome, tanto aos pequeños como aos grandes, e para destruirse a que os destruyeron a terra. Abrióse então o santuário de Deus, aleluia, que se echa nos céus, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relámpagos, voces, trovões, terremoto y grandes saraivada, grande gradizo, saraivada. Bueno, aquí también está refiriendo la palabra de Dios que revela el Espíritu Santo, que revela al Señor Jesucristo, que revela a Dios. Aquí están preguntando los hijos de Dios, los profetas, los apóstoles, los cristianos, evangélicos, bíblicos, pero también en el Antiguo Testamento, sus siervos, los profetas, los que fueron muertos por causa de la palabra de Dios, los que sufrieron y están sufriendo también, los que están en la cárcel, los que persiguieron a sus familias y quitaron sus propiedades, le están preguntando a Dios, pero sí, mi pensamiento es que lo hacen con reverencia, no están exigiendo, no están peleando contra Dios, sino es una pregunta simple. ¿Hasta cuándo, Dios Todopoderoso? ¿Hasta cuándo el Dios verdadero? El Rey que domina, el juez justo, dice, ¿hasta cuándo vas a juzgar y a vengar nuestra sangre y la sangre de los que moran en la tierra? Y bueno, allá en el otro capítulo, es parte de esa obra de ópera que se llama El Oratorio del Mesías de Jorge Federico Händel, que es alemán. Toda esa obra que dura 3 horas y media son cantos de música clásica sacra, la música clásica sacra que adora a Dios. Y entonces ahí se basa el aleluya. Y se está refiriendo a aleluya porque está adorando a Dios, millones de ángeles, millones de cristianos evangélicos, los creyentes en el Antiguo Testamento, en el seno de Abraham, y todos sus ángeles, y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes. Están diciendo aleluya, aleluya. Aleluya es una palabra hebrea que significa 7 veces dad gloria a Dios. Así la traducen unos. Pero otros dicen que aleluya significa dad gloria a Dios y que es un mandamiento, dad gloria a Dios. Y está diciendo aleluya, Dios Todopoderoso, o sea, al que está sentado en el trono, y al Cordero dice, porque han venido tus juicios y es hora de juzgar, dice, a los que primeramente traspasaron al Señor Jesucristo, al verdadero Hijo de Dios, Salvador del mundo y Mesías. Y luego dice, juzgar la sangre de tus profetas y de tus santos, y pequeños y grandes, y de todos los que murieron por causa tuya.
por predicar el evangelio o simplemente por ser evangelista, por ser hijo de Dios. Entonces, ese aleluya del Mesías de Händel, Jorge Federico Händel, se refiere a eso, aleluya, aleluya, porque ha llegado, todo ojo le verá y vendrán tus juicios. Y luego dice aquí en otra parte de Apocalipsis que los reyes, los poderosos, los ricos, los malos, todos los abominables y los codiciosos, ambiciosos, todos los pecadores, dice, van a desear que los montes caigan sobre ellos precisamente porque empiezan estos juicios tremendos. Todavía no hay juicios, todavía no hay castigo de Dios. Es en este momento cuando vienen las cosas postreras, lo que es la profecía, la escatología. Pero el aleluya de gente se trata de eso. Aleluya, aleluya, dice, los reinos de este mundo han venido a ser reinos del Señor, de Dios Padre, dice, y de su Cristo, su Hijo, su ungido, aleluya, el Mesías, el Salvador del mundo, dice, y entonces, dice, han venido tus juicios para juzgar la sangre de tus siervos, los profetas, de tus santos, de todos los que murieron por ser cristianos, también los que murieron en Cristo, los que durmieron antes, y dice, y todos los que los torturaron y los en el circo romano y en muchas guerras, la persecución, han venido tus juicios. Y de eso trata el aleluya de Jorge Federico Händel del Mesías, que es un 5 oratorio, es minutos. una ópera que trata. Bueno, hasta ahí. Pois é, aqui já foi dito, não é? Como finalmente vai vir a justiça divina. Vamos para o versículo 11. É minha vez? Sim, Sí. E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Aqui é claramente o consolo em relação à súplica que nós vemos que foi feita, né, nos versículos anteriores. Nós aqui vemos uma palavra de consolo, né, para aqueles que anseiam que seja já tocada a última trombeta. Tem aqueles que anseiam. Então foi dito que é necessário primeiro que se complete o número dos que creem, porque tem outros ainda viventes, passando muitas dificuldades, passando dificuldades em prol da sua fé. Pessoas que estão presas, conforme a irmã já bem referiu, a irmã Rebeca. Tem outras pessoas, o número precisa ser completo. Então aqui vem a promessa. A promessa é que quando tudo isso terminar, aqueles que forem salvos terão novas vestes, e serão vestes brancas, vestes de glória. Então, que esse sofrimento que não ficassem nesse desânimo, né? Nesse desânimo de esperar que chegue o momento certo. Era necessário que se mantessem perseverantes, ou que se mantenham perseverantes, até que se complete o número, e porque a vitória é certa. Penso que essa é a abordagem aqui feita no versículo 11. muito No bem. versículo 11. Sim. Eu vou ler o 12 e vou ver se ainda comento. E outros versículos só para que fiquem com curiosidade, mas nós só vamos retomar a partir do 13 na próxima. E havendo aberto o sexto selo, já vamos no sexto, olhei e eis que houve um grande tremor na terra, e o sol tornou-se negro, como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. Imagine, não é um grande terremoto assim como já houve vários na humanidade grandes, mas este vai ser ainda maior e tão forte, e também vai ser como um eclipse, não é? O sol tornou-se negro e a lua tornou-se como sangue. Aquilo vai ser terrível, não é? E as estrelas do céu, bom, até aí é o comentário e vamos ler um pouco só para ficar com curiosidade na próxima semana.
E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Isto é forte, não é? Montes e ilhas foram removidos dos lugares, e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo o livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. Imaginemos isso, não é? E diziam aos montes e aos rochedos: Cai sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Por, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Com isso ficamos aqui, mas para a semana retomaremos a partir do 13 de aqui. Muito bem. Então nos vemos para a Aleluia, semana. glória a Deus. Quem tiver dúvidas ou Aleluia. perguntas Boa pode fazer semana. no grupo e Para nos a vemos. semana vai mudar a hora já, então a gente vamos fazer na mesma às 8h30 de Portugal, não? Sim, 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 exatamente. Que acaba por ser às 9h30, que é uma hora, vai ser uma hora de avanço. Sim, sim. Ok. Está no mesmo fuso horário que eu agora. A paz. Então ficar igual. Paz, boa semana para todos. Sim, Paz, Senhor. aleluia.